passeio! Gol da Alemanha! É tetra! É tetra! É tetra! Esses negros maravilhosos. Receba os aplausos do torcedor rival. É do coração, ele não responde ao cérebro, o pé responde ao coração! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Tafarel! Sai, 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 sai que é sua! Brasil! Toque de bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! São Paulo! Olá a todos, mais um novo episódio do Comentando Gatopol. E dessa vez o episódio não será sobre nenhuma final, nenhuma competição, enfim, comentando sobre o jogo em si, sobre jogos que ocorreram, né? Dessa vez vou gravar um daqueles episódios que são de ideias, né? Ideia que eu possuo pra alguma competição, alguma coisa, pra fazer o formato, sabe? Eu comentei que eu queria utilizar Comentando Gatopol pra isso também, só que acaba não utilizando muito, então eu acho que agora é o momento, né? E basicamente esse episódio vai ser eu capaz de precisar de dois, enfim, vou ver aqui de acordo com o tempo. Mas vai ser um episódio reformulando as competições da América do Sul, reformulando a Libertadores, reformulando a Sul-Americana e criando uma terceira competição. A ideia seria essa, enfim. E vou botar a minha ideia aqui. Eu espero que o Alejandro Domingues esteja escutando isso aqui com algum bom tradutor de espanhol, sabe? Sei lá, tem aquele brasileiro lá na Comebol que sempre tá no sorteio, então ele pode estar escutando isso aqui e passando as informações pro Alejandro Domingues pra realmente reformular a competição e deixar ela boa, né? Que hoje em dia a Libertadores já não tá tão boa assim, porque todos nós sabemos que é uma competição inchada, cheia de times, principalmente inúteis, né? Tem muito time inútil naquela porra e tá lotado de brasileiro. Cara, você sabe que a competição tá lotada de brasileiro quando o América Mineiro tá jogando a competição. Eu acho que isso é o que deixa mais claro que a competição tá lotada. Mas enfim, chega de enrolação e vamos lá. Então, a Libertadores do atual formato tem mais de 40 e poucos times, eu não sei quantos no total. Você pega 7 do Brasil, 6 da Argentina, 4 de 8 países e mais 2 que vêm de campeão sul-americano e campeão de Libertadores. E aí você faz o cálculo. Vamos fazer o cálculo aqui então, foda-se. 7 do Brasil, 6 da Argentina, aí você tem mais 8 países, cada um mandando 4, 32. E aí você tem mais 2 que são campeões. 47 times. Enfim. 47 times. Só que é muita coisa, né? Primeiramente me diga, por que diabos a Bolívia manda 4 times para Libertadores? Porque o Peru manda 4 times para Libertadores. E uma situação que eu acho pior ainda. Você tem a Libertadores e você tem a Copa Sul-Americana. E tem times da Libertadores que vão para a Sul-Americana. Só que ocorre um seguinte problema. Muitos dos times que caem na tal pré-Libertadores, eles simplesmente são eliminados e pronto, acabou. Eles não vão para a Sul-Americana. Enquanto que muito time bosta que
no campeonato ficou em posições mais abaixo desses times que foram para a Libertadores, podem jogar uma Copa Sul-Americana inteira. Só você ver como que tá a Copa Sul-Americana, cara. É horrível. A competição é horrível demais. Enfim. A Libertadores, na minha opinião, ela tem que ser a nata do continente. Ou seja, só os melhores. Então, minha ideia é você fazer a Libertadores com apenas 32 times. Com 30 times já definidos logo de cara. E você vai ter ainda 2 vencedores de repescagem. Que eu vou explicar depois, né? O que é essa tal repescagem. Mas eu acredito que a base para todas as competições aqui é o ranking. É o mais importante. Precisamos urgentemente criar um ranking de países para definição de vagas. E tem que ser um ranking tipo da UEFA. Só leva que no ranking a pontuação é levada em consideração a atuação dos clubes do país na temporada, sabe? O da UEFA eles pegam os últimos 5 anos. E obviamente que eu imagino que a cada ano que vai passando vai diminuindo, né? 2000, vamos pegar... Eles no caso são por temporadas, né? Enfim. Essa 21-22 vai valer um tanto. Agora a 20-21 vai valer menos. A 19-20 vai valer menos ainda, entende? Eu acredito que deveríamos ter um ranking assim. A Conmebol faz um ranking de clubes atual, só que é ranking que leva histórico na competição, como que é o time do campeonato nacional. Aí você sempre vê Peñarol e Nacional como cabeça de chave. Sendo que não são times para serem cabeça de chave. Vamos ser lógicos aqui, cara. Vamos ser verdadeiros. Não são times para serem cabeças de chaves. Enfim. Eu acredito que a base é um ranking. E eu, meio que maluco aqui da cabeça que eu sou, eu meio que criei uma ideia de ranking. Enfim. E eu meio que consegui criar um ranking aqui. Basicamente, o meu critério foi pegar os últimos 3 anos, porque os últimos 3 anos foram os que tiveram final única, contar a pontuação dos times, né? Vitória 3 pontos, empate 1, derrota você não ganha. Caso você passe para uma próxima fase seguinte, você ganha 2 pontos extras. E caso você seja campeão, você ganha 5 pontos. Enfim. Tomando um cafezinho aqui. Enfim. Eu criei um ranking. E o que deu muito nesse ranking? Eu fiz diversas possibilidades, diversas coisas aqui, né? Mas no geral, o que deu? Brasil em primeiro, obviamente. Argentina em segundo, obviamente. O terceiro lugar deu Equador. O quarto lugar deu Paraguai. O quinto lugar a Colômbia. Quinto lugar é o Uruguai. O sexto lugar é a Colômbia. O sétimo é o Chile. O oitavo é a Bolívia. O nono é o Peru. E o 10º é a Venezuela. Enfim, esse é o ranking dos resultados que eu fiz que aconteceu. Vamos lá para a Libertadores. A Libertadores mandaria 32 times. Seria uma competição de 32 times. Com 30 times já definidos diretamente. E você teria mais 2 vindos de uma tal de repescagem. Que, como já mencionei, vou explicar depois. Como que seria a distribuição de vagas? Teremos uma vaga para o atual campeão da competição. Uma vaga para o atual campeão da Sul-Americana. Teríamos 4 vagas para o primeiro e o segundo colocado no ranking. Nesse ranking que eu fiz deu Brasil e Argentina, né? Brasil e Argentina mandando 4 vagas, cada um. Você teria do terceiro até o sexto colocado no ranking, mandando 3 vagas. No caso do meu ranking aqui, Equador, Paraguai, Uruguai, Colômbia. E você teria do sétimo colocado do ranking até o 10º, mandando 2 times. Chile, Bolívia, Peru e Venezuela no meu ranking aqui. Como falei, essas seriam as 30 vagas diretas. Aí você teria mais 2 vagas vindas de repescagem. E, enfim,
Vou explicar o que seria essa repescagem agora, né? Que ela também é importante para a Sul-Americana. Como eu falei, do 7º até o 10º colocado, né? Só irão enviar apenas 2 representantes. Porém, eles terão chance de enviar 3. Como? A partir da repescagem. O que seria essa repescagem? Seria basicamente um time dos 4 últimos colocados do ranking. Eles mandariam um time. E 2 times desses 4 iriam para a Libertadores. Basicamente você faz o seguinte. Você tem um time do Chile, um da Bolívia, um do Peru, da Venezuela. Você separa por ranking, faz sorteio. Aí você vai ter 2 confrontos. O vencedor de cada confronto classifica para a Libertadores. Ou seja, eles pegam as 2 últimas vagas. E, como eu falei, isso é importante também para a Sul-Americana. Por quê? Porque esses times que jogam a tal repescagem, eles simplesmente esses tais 2 times que perderam os jogos na repescagem, eles simplesmente acabam indo para a Sul-Americana. A repescagem ela serve para dar as últimas vagas para a Libertadores, né? E para dar uma chance de algum desses 4 países aí últimos colocados no ranking conseguir mandar 3 equipes. A ideia é essa. Enfim, e qual é o meu planejamento para a Libertadores? Sobre quais times podem se qualificar. Eu tenho para mim 2 critérios: campeão de Copa Nacional e campeão nacional. Não, campeão nacional não. É, óbvio, campeão nacional também tem que estar, mas além do campeão nacional, os times mais bem posicionados no campeonato nacional, de acordo com o número de vagas que você pode enviar. Também tem um critério que a gente tem que levar muito em consideração da América do Sul, porque na América do Sul a gente tem isso, que é a questão do apertura e do clausura. Muitos campeonatos aqui na América do Sul tem essas 2 competições, e algumas até de apertura e clausura, até cada uma é um campeonato que gera título. Enfim, como temos apertura e clausura, geralmente a tabela final é um agregado dessas 2 competições. Então você pode colocar também como, além dos campeões nacionais, do campeão nacional ou dos campeões nacionais, você pode também colocar o melhor time, os melhores times do agregado dessa tabela de clausura e apertura. Você pode colocar isso. Para mim, a Libertadores tem que ser disputada por esses times. Você não pode sair dando vaga para qualquer time, entende? Tanto é que eu fiz o seguinte esquema, né, aqui. Eu fiz uma simulação aqui. Peguei de classificação para este ano, né? Se fosse este ano, o atual campeão da Libertadores, né, o Palmeiras participaria como atual campeão. O Atlético Paranaense participaria como atual campeão da Sul-Americana. O Brasil mandaria 4 vagas. O Atlético Mineiro, que ganhou tanto o Campeonato Brasileiro como a Copa do Brasil. O Flamengo, que foi 2º colocado no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, que foi o 4º colocado. E o Corinthians foi o 5º colocado. Porque assim, a vaga seria para os 4. A vaga teoricamente no Brasil seria campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, 2º, 3º colocado. Só que como o Atlético Mineiro basicamente pegou 2 vagas, né? Basicamente, o Atlético Mineiro ele abriu uma vaga e o Palmeiras também abriu outra vaga. Então acabou com Fortaleza e Corinthians entrando nesse bolo. Na Argentina, como que foi? Temos o River Plate, que foi campeão do campeonato argentino. Tivemos o Colón, que foi campeão da Copa da Liga Argentina, alguma coisa assim. É que na Argentina, por conta do Covid e tal, começaram a realizar uma competição lá, que é tipo uma Copa da Liga, alguma coisa assim. Que é entre os times da primeira divisão. E esse campeonato acaba sendo importante porque ele define a classificação para a Libertadores. Não só do Colón, mas pelo agregado, porque a classificação para a Libertadores vem de um agregado entre a pontuação nessa competição e no campeonato argentino.
Então por isso que eu coloquei o Colón aqui. Porque senão o Colón iria para uma Sul-Americana. Mas decidi colocar o Colón aqui. Terceira vaga da Argentina, Boca Juniors, que é o campeão da Copa da Argentina. E a quarta vaga seria para o Vélez Sarsfield, que tirando esses times aí é o melhor na tabela agregada, né? Na tabela agregada de campeonato argentino e dessa Copa da Liga Argentina. No Equador eu coloquei times do campeonato nacional, porque não teve Copa do Equador, essas coisas. E ficou assim, Independiente Del Valle, que foi o campeão, Emelec, que foi o vice-campeão, e Universidade Católica, que foi o melhor time no agregado, né? Melhor time no agregado, tirando o Del Valle e o Emelec, né? Enfim. Até porque, como eu falei, tem uma apertura e um clausura aqui. O Del Valle venceu um, o Emelec venceu outro, e eles se enfrentaram numa final. Então, Campeonato Paraguaio. O Paraguai é bem o classicão mesmo de apertura e clausura. O apertura é um título, clausura é outro. Enfim, vamos lá também. Coloquei Cerro Porteño como... Coloquei Cerro Porteño, que foi campeão do apertura. Coloquei o Libertad, que foi o campeão do clausura. E coloquei o Guarani, que foi o melhor time colocado na tabela agregada. Né? O melhor time na tabela agregada, que não foi campeão, essas coisas. Deixa eu ver se... Agora eu fiquei com uma dúvida numa parada. Se teve Copa do Paraguai, quem foi campeão. Eu acho que teve Copa do Paraguai. Teve. Pô, eu deveria ter colocado o Olímpia aqui então. Estranho, cara. Eles não dão vaga pro campeão da Copa do Paraguai. Ok, vou arrumar esse negócio aqui, cara. Vou botar o Olímpia então. Foda-se. Você tira o Guarani aqui e bota o Olímpia. Porque o Olímpia ganhou uma Copa, né? O Guarani ele só foi o melhor numa parada aqui. Então vamos mexer aqui. Olha só, pessoal. Ao vivo e em cores. Tá, então eu tiro a vaga do Guarani. Terceiro melhor. Não, melhor na tabela agregada. Fora o campeão e fora os campeões, né? E coloco o Olímpia, que foi campeão da Copa do Paraguai. Pronto. Uruguai. Antes, o Uruguai, eles tinham uma coisa chamada torneio intermédio por lá. Só que devido ao Covid, essas coisas, por questão de tempo, os caralho a 4, este ano vai ter Copa do Mundo também, eles tiraram esse torneio intermédio. Então lá eles só tem uma apertura, um clausura. E, bom, o engraçado o formato do campeonato uruguaio. O vencedor do apertura e o vencedor do clausura se enfrentam numa semifinal para enfrentar na final o melhor time na tabela geral, o time que mais pontuou na tabela geral. Pode ocorrer de um melhor time na tabela geral ter ganho um clausura ou uma apertura. Vou dar um exemplo. Peñarol ganhou a apertura, Nacional ganhou clausura e o Peñarol é o melhor time na tabela agregada. Vai ter uma semifinal entre Peñarol e Nacional, onde se o Nacional vencer, ele vai jogar a final contra o Peñarol. E se o Peñarol vencer o Nacional, o Peñarol não vai precisar jogar a final, porque já vai ser campeão. Entenderam mais ou menos? O campeonato uruguaio. Enfim. O campeonato uruguaio, basicamente, o que aconteceu foi que o Peñarol ganhou um, Plaza Colônia ganhou outro. E o Peñarol foi o melhor time na tabela agregada. E só teve o jogo da semifinal que o Peñarol venceu e acabou sendo campeão. Então o Peñarol foi o campeão da competição. E a Libertadores, a classificação eles fizeram do tipo Peñarol como campeão. Aí colocaram o Nacional, que foi o segundo melhor na tabela agregada. Plaza Colônia foi o terceiro melhor na tabela agregada.
Só que o Plaza Colônia também foi o vice-campeão, né? Vamos falar a verdade. Então, na minha opinião, enfim, eu não acho que mudaria muito, né? Penharol iria, Plaza Colônia entrou aqui, Nacional também. Simples assim. Tá ok, então. Colômbia. Colômbia eu fiz as seguintes coisas. Campeão da Apertura, campeão do Clausura e o campeão da Copa, né? A Colômbia tem um campeão, tem uma Copa também. Tolima ganhou a Apertura, o Deportivo Cali ganhou a Clausura e o Atlético Nacional foi o campeão da Copa. Simples assim. O Chile mandou 2 vagas. O Chile mandou o campeão, no caso o campeão, né, do campeonato chileno e o campeão da Copa do Chile. No caso, tivemos Universidade Católica como campeão nacional, né? Atual tetracampeão, né? Universidade Católica. E o Colo-Colo que foi campeão da Copa. Na Bolívia, basicamente, o último campeonato que eles fizeram foi um pontos corridos normal. Porque na Bolívia também tem apertura, clausura, as coisas, mas por conta do Covid foi só um campeonato de pontos corridos normal. E o campeão foi o Independiente Petroleiro. E o vice-campeão o Always Ready. E esses serão os 2 times que entrariam. E lá não tem Copa, então por isso que eu coloquei isso. No Peru, poderia ser uma vaga para o campeão peruano e uma vaga para o campeão da Copa do Peru. Só que também o campeão da Copa do Peru foi vice-campeão peruano, então acabou não alterando tanto. O campeão peruano, Alianza Lima, pegou uma vaga. Infelizmente, esse time não deveria jogar Libertadores. O Alianza Lima tá uns 27, 28 jogos sem vencer na Libertadores. Seguidos. Pra vocês terem noção. Na real, eu acho que o Peru... Toda e qualquer atuação toda atuação ruim do Alianza Lima deveria tirar pontos do Peru no ranking. Só por conta disso, né? Enfim. La puta de América. E o outro time pegaria a vaga como vice-campeão e campeão da Copa, o Sporting Cristal. E a Venezuela mandaria 2 times, o Deportivo Táchira, que foi o campeão, e o Caracas, que foi o vice-campeão. Lá não tem Copa, não teve Copa, então, enfim. E obviamente, como eu falei, teremos mais 2 vencedores de repescagem, que eu já comentei. E aí vamos até comentar os vencedores de repescagem. Quem iria para essa repescagem? Times que normalmente seriam a terceira vaga, né? Times que normalmente receberiam a terceira vaga, mas por motivos do país ser uma merda, tá mais entre os últimos do ranking. No Chile seria o Audax italiano, né? Que eu acho que foi o terceiro colocado no campeonato chileno. Porque o Colo-Colo foi segundo colocado também, né? Não só o campeão da Copa. Na Bolívia seria o The Strongest, terceiro colocado do campeonato boliviano. No Peru seria o Universitário, né? Terceiro colocado do campeonato peruano. E na Venezuela seria o Monagas, terceiro colocado na Venezuela. Ou na tabela agregada, enfim. Esses times iriam para repescagem. Enfim, vocês entenderam a Libertadores, né? Toda uma ideia, enfim. Eu comentei sobre a repescagem, agora vamos falar para a Sul-Americana. Sul-Americana começaria com 32 times e teria o acréscimo de mais 8 times depois. Putz, peraí. Só comentando sobre a Libertadores para finalizar aqui. A competição continuaria da mesma forma. 32 times, fase de grupos, primeiro e segundo colocado passando, mata-mata e final. Eu acho que a volta da final em 2 jogos seria uma boa, porque final única é um tanto quanto complicado logisticamente, principalmente pro nosso continente, né? Então um jogo de ida e volta poderia voltar. Enfim. E vamos para a Sul-Americana. Seriam 32 times, né? 30 definidos diretamente. E mais os 2 eliminados da repescagem, né?
Os 2 times que perderam a repescagem, eles vão para a Sul-Americana. Afinal, eles seriam tipo a terceira vaga do país para Libertadores. Então, é bem óbvio que se times piores estão jogando a Sul-Americana, eles deveriam ter o direito de jogar também, né? Enfim. O esquema de classificação seria os 2 primeiros países mandando 4. É o mesmo da Libertadores. Os 2 principais países mandam 4. Do terceiro ao sexto, 3. Do sétimo ao 10º, 2. Né? E aí teremos mais 2 vagas de playoffs. E aí vocês me perguntam, e as 2 últimas vagas? Pois bem, as 2 últimas vagas viriam da terceira competição. No caso, os campeões. Por quê? Minha ideia de terceira competição, que talvez eu fale mais no próximo episódio, seria o seguinte. Minha ideia é não só criar uma terceira competição, mas criar 3 competições. 3 competições, porque seriam 2 dentro de uma. Basicamente seria o Campeonato Carioca. No Campeonato Carioca não tem a Taça Guanabara e a Taça Rio? Né? Então, seria isso. Você tem a Taça Guanabara, você tem a Taça Rio e você tem o Campeonato Carioca. E aí, no caso, eu faria isso. Aí eu vou falar o nome das competições que estariam dentro dessa terceira competição, porque eu até agora não decidi um nome legal para essa terceira competição. Mas eu decidi os nomes das competições que vão estar dentro dessa terceira competição. Qual é o nome? Uma delas será a Copa Mercosul e a outra será a Copa Merconorte. Sim, cara, restaurar essas competições. De certa forma, né? Não seria o mesmo, mas restaurar um nome que eu acho muito legal. Os nomes Mercosul, Copa Mercosul e Copa Merconorte. Eu acho muito da hora. Enfim. Serão os campeões de cada uma. E vocês vão entender melhor quando eu explicar sobre essa terceira competição. Uma Sul-Americana seriam 32 times. E, obviamente, no mata-mata iriam entrar mais 8, né? Que serão os terceiros colocados das fases de grupos da Libertadores. Só que aqui eu mudarei um pouco. Eu mudarei um pouco do formato atual, porque no formato atual é o terceiro colocado enfrentando o primeiro dos grupos. Eu faria que nem, por exemplo, a UEFA agora está fazendo na Liga Europa. Bota terceiro colocado dos grupos da Libertadores enfrentando os segundos colocados dos grupos da Liga Europa. Não, dos grupos da Sul-Americana. E os vencedores, eles enfrentam os primeiros colocados dos grupos. Eu farei isso. E agora vem o divertido, né? Que é comentar os times que, segundo minha simulaçãozinha aqui, iriam participar de uma possível Sul-Americana. Participariam Bragantino. O Bragantino estaria na Sul-Americana. O Fluminense, que está na Sul-Americana. O América Mineiro, que tá jogando Libertadores, né? Capaz de nem conseguir vaga pra Sul-Americana. E o Atlético Goianiense, que tá jogando Sul-Americana também. Na Argentina, teremos o Talleres, que tá jogando atualmente a Libertadores. O Estudiantes. O Defensa e Justiça, que já foi campeão da Sul-Americana. E o Independiente, né? O Rei de Copas. No caso, aqui no Brasil seria por ordem no Campeonato Brasileiro, né? Os times. Na Argentina é de acordo com a tabela, lá agregado da Copa da Liga e do Campeonato Argentino. No Equador eu botei os times de acordo com o agregado lá do Campeonato Nacional, né? Porque, obviamente, no Equador não teve Copa. Então, seria Barcelona, de Guayaquil, 9 de outubro e LDU. No Paraguai, eu fiz aquela pequena mudança, né? Eu botei o Olímpia, campeão da Copa, indo para Libertadores. Então, o Guarani, que foi o terceiro melhor na tabela agregada, né? Aqui são times de tabela agregada, né? Guarani, Nacional do Paraguai e Guairinha. O Uruguai, né? Tabela agregada também. Não tem outra competição lá, enfim. O Montevideo City Torque, né? O time do grupo lá do Manchester City. O Cerro Largo e o Montevideo Wanderers. Na Colômbia,
teria os times de agregado, né? O Milionários, o Júnior e o América de Cali. Na Bolívia, no Chile, o da tabela lá, né? União La Calera e União Espanhola. Na Bolívia, de acordo com a tabela do Campeonato Nacional também, né? Bolívar e Royal Party. No Peru, de acordo lá com a tabela agregada, eu acho, né? Universidade César Vallejo e Melgar. E na Venezuela, de acordo com a tabela agregada, eu acho. Deportivo Lara e Deportivo La Guaira. Aí você teria os dois times eliminados de playoffs, né? E teria o campeão das competições, né? Da Mercosul e da Merconorte. Enfim, eu não sei se eu falo aqui mesmo ou se eu falo em próximo episódio, né? Enfim. Tá, foda-se, vou falar aqui mesmo. Eu também criaria uma terceira competição, que seriam 2 competições em uma, na verdade, né? Tipo, como eu comentei, Taça Rio, Taça Guanabara, né? Dentro do campeonato carioca. Teremos uma terceira competição, ela teria a Copa Mercosul e a Copa Merconorte. O campeão de cada Copa se enfrenta numa final para decidir o campeão dessa terceira competição. Cada uma dessas competições, a Mercosul e a Merconorte, teriam, né, 16 times. Então seriam um total de 32 times nessa competição. Como que seria definido os participantes de cada competição? Por localização geográfica. Esse seria o critério. Você basicamente bota todos os times classificados num mapinha e você vê a localização geográfica, se ele está mais ao norte ou mais ao sul. Os 16 mais ao sul jogam a Mercosul e os 16 mais ao norte jogam a Merconorte. Simples. Não tem distinção de país. Não tem. Você pode ter um time de dois times de um mesmo país. Um jogando na Merconorte e outro na Mercosul. No caso, seria um dos times brasileiros, né? Porque o Brasil é o país mais, tipo, que atravessa o norte e o sul do continente, né? Enfim. Seriam 16 times. E como que seria? Os 2 primeiros colocados mandando 4 times e o resto mandando 3. Simples assim. E aí eu vou comentar que é uma parada que basicamente... Qual que seria a lógica dessa terceira competição? A lógica dessa terceira competição é um tanto quanto de politicagem também, porque diminuindo o número de times em Libertadores Sul-Americana, certos países vão perder número total de times participando das competições que tem hoje em dia, né? Se você for ver, a Bolívia manda 8 times para 2 competições. Se eu fizer a diminuição aí, será o quê? 4 times, 5, enfim. A terceira competição serve para isso, para ter esse negócio. Aí vamos comparar aqui, ó. No o Brasil e Argentina mandariam 12 times. Para a Argentina não faz diferença, que ela já manda 12. Pro Brasil faria diferença de um time, né? O Brasil atualmente tem 13 vagas. O Brasil perderia uma, mas não importa também, né? Pro Equador, pro Paraguai, pro Uruguai e pra Colômbia, seria bom, porque eles ganhariam um time a mais. Atualmente eles mandam 8 times. Eles mandariam um time a mais. 9 times, né? E Chile, Bolívia, Peru e Venezuela ficariam no mesmo. Mandam 8 times e nesse meu projeto aqui continuariam mandando 8 times. Enfim. Vamos para a simulaçãozinha que eu fiz da terceira competição aqui. Tá. Eu acabei não explicando sobre que tipo de time deveria disputar a Sul-Americana e que tipo de time tem que disputar essa terceira competição. Vamos lá. A Sul-Americana. Eu vejo ela como um segundo torneio, né? É o que ela é, um segundo torneio. Não é o torneio da nata, mas é torneio de times que poderiam estar nessa nata, alguma coisa assim. Vamos dizer assim. É para ser um torneio bom e equilibrado. Portanto, para participar da Sul-Americana, tem que ser os times que não conseguiram a classificação a partir do campeonato nacional, né? Os melhores times colocados fora de campeonato nacional ou agregado.
E também algum time de alguma Copa Nacional relevante que não seja, por exemplo, uma Copa Nacional relevante que não seja para tipo times inferiores, alguma coisa assim, sabe? Tem que ser tipo uma Copa da Liga, tipo uma Copa da Liga Inglesa, por exemplo. E agora, partindo para essa terceira competição, essa terceira competição, qual que é a ideia dela? Esse é o torneio alternativo. Ela tem que ser o torneio alternativo. Literalmente, os países podem mandar qualquer time pra essa porra. Literalmente. Não tem critério de vaga nisso aqui, sabe? Você decide seus critérios, entende? Por exemplo, na Libertadores eu quero mandar o campeão da Copa do Nordeste. Não, você não pode fazer isso. Nessa terceira competição você pode. Eu fiz mais ou menos uma simulaçãozinha aqui, né? Como eu não conheço tanto o futebol dos outros países, eu acabei indo mais no critério de posição mesmo, sabe? Nas competições. Enfim, mas vamos lá. No Brasil, teríamos Bahia e Remo, que viriam... O Bahia viria como campeão da Copa do Nordeste e o Remo como campeão da Copa Verde. Santos e Ceará, que viriam do Campeonato Brasileiro. Na Argentina, teremos o Banfield, que ganhou, acho que em 2020, ganhou lá o negócio lá pra vaga pra Copa Sul-Americana a partir da Copa da Liga Argentina. Tipo, bizarro, mas coloquei pela bizarrice. Aí Lanús, Racing e União viriam a partir do agregado, né, do ano passado. No Equador, Muxuque, Runa, Delfim e Alcas viriam por conta do campeonato equatoriano mesmo. No Paraguai, o General Caballero, ele ganhou a vaga para a Sul-Americana, né? Para a atual Sul-Americana, porque ganhou, não sei o nome da competição, mas ele ganhou uma competição lá. E ele ganhou a vaga na Sul-Americana por conta disso. Só que essa competição, obviamente, não deveria dar a vaga aqui na minha Sul-Americana. Então, como que ele ganhou a vaga? Né? Para a terceira competição aqui. E aí teria Sol de América, 12 de outubro, que seria via Campeonato Paraguai, né? No Uruguai, Liverpool do Uruguai, River Plate do Uruguai e o Fênix via Campeonato Uruguaio. Colômbia, La Equidad, Independiente Medellín e Santa Fé. Esse Independiente de Medellín, eu acho que ele ganhou a vaga para a Sul-Americana atual por conta da Copa da Colômbia, que ganhou em 2020. Olha que bizarro, né? Mas enfim, deixa eu colocar aqui então, por conta da bizarrice mesmo. Foda-se. No Chile, coloquei Deportes Antofagasta, Nublense, né? Vieram via campeonato chileno. E o Everton, que está disputando a Copa Sul-Americana, tinha jogado fase de Libertadores, enfim. Mas por que eu coloquei o Everton aqui? Porque como que o Everton conseguiu vaga para Libertadores? Ele conseguiu a vaga sendo vice-campeão da Copa do Chile. Ele perdeu a final da Copa do Chile pro Colo-Colo. Ou seja, ele conseguiu a vaga como vice-campeão. Só que aquilo, vice-campeão de Copa não tem que ter vaga. Então, o que você faz? Bota a vaga pro vice-campeão aqui na terceira competição. Na Bolívia, foi tudo vaga campeonato vaga campeonato boliviano. Oriente Petroleiro, Jorge Wilstermann e Guabirá. Peru, Cienciano e Sports Boys pegaram vaga via campeonato peruano. E aí eu decidi dar uma vaga para um tal de ADT, que foi campeão da Copa Peru. Por que eu decidi colocar o campeão da Copa Peru? Porque a Copa Peru é uma das Copas mais loucas que tem. Que é uma Copa que joga, tipo, cara, muito time. É muito time que joga essa Copa. E essa Copa Peru, ela serve para definir um dos times classificados para a primeira divisão do Peru. Que vai jogar a primeira divisão do ano seguinte. E tem muito time, tipo, o Binacional, por exemplo. O Binacional que foi campeão... há pouco tempo foi campeão peruano. Ele surgiu a partir dessa Copa Peru. Então eu decidi dar uma vaga
já que essa Copa Peru é uma Copa entre times que não tem divisão, os caralho a 4, pensei, vamos dar uma vaga para esse time nessa terceira competição, já que a ideia dela é mesmo ser alternativa, ser um negócio bem raiz, aquela coisa de estádio fudido e os caralho a 4, então. Pensei, vamos dar a vaga para algum desses times. E a vaga foi pro ADT. E Venezuela foi campeonato venezuelano, né? Estudiantes de Mérida, Metropolitanos, Hermanos Colmenares. Agora vem a parte mais divertida. Ou não, enfim. Se pá que eu tenho que colocar alguma imagem nesse vídeo. Né? Pro vídeo, né? Pro podcast não tem como colocar imagem, né? Se for o arquivo só de áudio, se você só estiver escutando o áudio. Agora, se você estiver vendo o vídeo, você pode conseguir ver a imagem, né? Enfim. Que é o formato dessa competição. Por quê? Porque assim, essa competição teria um formato diferente. Então não seria fase de grupos, mata-mata depois. Não. Muito chato. Dá pra você testar um novo formato. Ó, lembrando que nesse formato que eu criei para essa competição, o time da Sul-Americana não cai aqui. Ou seja, se você for terceiro colocado em grupo de Sul-Americana, tá fora já. Caiu fora, não tem chance de ganhar mais porra nenhuma. E eu criei um formato aqui. Esse formato é baseado no quê? É um formato baseado nos jogos de luta. Em competições de jogos de luta. Enfim, basicamente você precisa ter a seguinte noção. Existe o lado dos vencedores e existe o lado dos perdedores. Primeira coisa, todo mundo começa nesse lado dos vencedores. Todo mundo começa. Que seriam o quê? As oitavas de final. Como eu comentei, vão existir duas competições, a Merconorte e a Mercosul, cada uma com 16 times. Então basicamente eu vou estar falando de uma competição aqui, que basicamente, assim, as duas competições vão ter o mesmo formato. A Merconorte e a Mercosul. Então eu vou estar falando de uma competição aqui, mas o mesmo se aplica a outra. Basicamente eu vou falar de um sistema que se aplica em as duas competições. Enfim, na chave dos vencedores, vamos ter as oitavas de final, que serão os times se enfrentando. Eles vão se enfrentar em partidas de ida e volta, enfim. E eles vão classificar, e os vencedores classificam as quartas de final. E aí, enfim, vai funcionando nesse esquema, né? Até uma final, enfim. Todos os jogos aqui de ida e volta. Só que o bagulho ele fica legal por conta da chave dos perdedores. Porque o que acontece? Além dos vencedores nas oitavas de final, tivemos os perdedores, os times eliminados. Só que esses times eles não foram eliminados completamente. Eles foram apenas por uma outra chave, que é a chave dos perdedores. E basicamente os times eliminados nas oitavas, eles vão para as chaves dos perdedores e vão se enfrentar. Ou seja, eles têm uma chance ainda de se continuar no campeonato. E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte. Temos a primeira fase dos perdedores, onde são os times dos eliminados das oitavas se enfrentando. E 4 deles vão passar. E esses 4 que passam, eles irão jogar a segunda fase e irão enfrentar os times que foram eliminados nas quartas de final. Porque a quartas de final também teve times eliminados, né? Todas as fases têm times eliminados. Então, os que caíram nas quartas de final vão ter a chance de continuar na competição enfrentando os times que conseguiram passar nessa primeira fase, né? Então vão ser os times que venceram na primeira fase enfrentando os times eliminados nas quartas de final dos vencedores. E aí, os vencedores, eles passam para a terceira fase, né, dos perdedores. E eles se enfrentam entre si, enfim. Os que venceram a segunda fase vão para a terceira fase e vão se enfrentar entre si. E na terceira fase, eles vão se enfrentar e vão passar para a quarta fase, né? 2 vencedores para a quarta fase. E os vencedores dessa quarta fase, eles vão enfrentar os times que caíram na semifinal dos vencedores. Então, os vencedores da terceira fase vão enfrentar os eliminados da semifinal. E o confronto entre esses dois confrontos vão
gerar os times para que irão jogar a semifinal dos perdedores, né? Os dois vencedores dos dois jogos da quarta fase irão jogar a semifinal dos perdedores. Aí vocês vão entender porque esse confronto é a semifinal dos perdedores. Enfim, eles vão jogar e um deles vai vencer. O vencedor irá para a final dos perdedores, onde ele irá enfrentar o que perdeu a final. O time que perdeu... Não tem a ver ali que eu comentei, que os vencedores funcionam de forma normal, enfim, mata-mata normal. Então, tem uma final, né, final dos vencedores. Um time vence e um time perde. Esse time que perde, ele vai jogar a finalíssima, a grande final dos perdedores, contra o time que venceu a semifinal dos perdedores. E esses dois times vão se enfrentar para decidir o campeão dos perdedores, o vencedor dos perdedores. Essa fase dos perdedores, por conta do número de jogos, ela será disputada em um único jogo. Em um único tipo de jogo, só um jogo, só uma partida. Enquanto que aqui na fase dos vencedores serão duas partidas normal, na fase dos perdedores é só uma partida que você joga. Ou seja, é uma partida e se você perdeu, caiu fora, né? Enfim, e o critério que, assim, serão dois critérios. Você terá o critério de fase que você caiu, ou seja, quanto mais tardio você cair nos vencedores, mais chances de você ser um mandante. E o segundo critério, né, caso dois times tenham caído numa mesma fase, tipo, dois times caíram na semifinal, né? Enfim, eles vão se enfrentar e eles basicamente caíram na mesma fase. Então, o segundo critério é ranking de clubes da Conmebol, essas coisas, entende? Por exemplo, a primeira fase é disputada só por times que caíram nas oitavas. O critério de mandante aqui seria o quê? Ranking, entende? Enfim, voltando. Como eu falei, teve o time que venceu a final dos vencedores, que ele é o vencedor dos vencedores, e tem um time que venceu a final dos perdedores, que é o vencedor dos perdedores. E a final da competição da Merconorte e a final da Mercosul serão disputadas entre esses dois times. O vencedor dos vencedores e o vencedor dos perdedores. E aí, em jogos de luta, como que é feito esse critério? Em jogos de luta é aquela coisa de melhor de 5. Quem vence 3 partidas primeiro, ganha. Para o vencedor ser campeão, o vencedor dos vencedores ser campeão, ele só precisa ganhar qualquer uma dos negócios, ou seja, por exemplo, ele tem confronto contra o vencedor dos perdedores. Se ele vence o vencedor dos perdedores, já é campeão. Pro perdedor ser campeão, ele precisa vencer 2 vezes o campeão dos vencedores. Ele precisa ganhar de 3, né? Ganhar primeiro 3 do vencedor. E aí ele vai fazer o que a gente chama de reset. Ele vai resetar o negócio, porque ele vai impor uma derrota ao vencedor. E com isso tornar o vencedor igual a ele, ou seja, alguém que perdeu. E vai enfrentar o vencedor de novo e vai ter que ganhar de novo para poder ser campeão, né? Ganhar 3 primeiro de novo para ser campeão. O vencedor, no caso, ele pode ganhar só essa primeira para ser campeão. Se ele perder essa primeira, ele tem essa segunda para poder ser campeão ainda, entende? Só que aqui no futebol é um tanto quanto complicado, porque eu pensei em como fazer isso. Pensei na ideia de, tipo... Pensei nessa ideia mesmo, do time perdedor ter que fazer o time vencedor ganhar do time vencedor para poder fazer mais uma nova partida. Só que por conta de questão de televisão, calendário, essas porras, talvez seja um tanto quanto complicado fazer isso. Só que o time vencedor dos vencedores, ele tem que ter uma vantagem. Eu pensei no seguinte critério. Como a final aqui do Merconorte ou do Mercosul vai ser em ida e volta, ele vai ter a vantagem de mandar a partida da volta como mandante. E eu pensei em uma outra vantagem também para ele.
que é a vantagem do empate. Ou seja, o vencedor dos vencedores, ele não precisa ganhar as duas partidas, ele não precisa ganhar uma partida para ser campeão. Ele só precisa de resultados iguais. Ele só precisa que a tabela agregada, né, seja igual. Ou seja, ele pode vencer o time por 2-1 e depois perder por 1-0, que ele vai ser campeão. Ele pode conseguir 2 empates por 0-0, que ele vai ser campeão. Entende? Você obriga que o time dos perdedores consiga algum resultado fora disso. E o time dos vencedores, você só obriga ele a ter resultados iguais, a ter uma tabela agregada igual para ser campeão. Claro que se ele vencer as duas partidas também, enfim, conseguir uma tabela agregada de 6-0, maravilhoso. Mas você dá uma facilidade para ele, que é o quê? Conseguir tabela agregada igual. Ou seja, 2 empatezinhos já basta para ele ser campeão. Eu pensei nessa ideia de vantagem. E aí, o que ocorre? A grande final. Como eu falei, são 2 competições, Merconorte e Mercosul. E essas 2 competições vão ter campeões, né? E o campeão de cada uma dessas competições vai se enfrentar numa final, na grande final dessa terceira competição. Campeão da Merconorte, campeão da Mercosul, vão se enfrentar na grande final dessa terceira competição sem nome. E como eu falei, eu acho que na América do Sul tem que ser confronto de 2 jogos, né? Final e de volta. Então, para você estabelecer quem vai ser o mandante, eu acho que o estabelecimento do mandante pode ser aquela coisa de fazer cada ano é um vencedor de tal competição, sabe? Ó, neste ano é o vencedor na Merconorte, no ano que vem é o vencedor na Mercosul. Enfim, você vai rotacionando, entende? Essa seria... E aí ocorreria a grande final, né? E sobre essa competição, quantos jogos um time faria? Ó, fazendo a simulação, né? Levando em consideração que esse time vai até a grande final. O time das oitavas faria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos. 12 jogos. Atualmente, um time que joga Libertadores, joga até a final da Libertadores, faz 13 jogos. Um time que, por exemplo, cai desde o começo, joga 2 jogos das oitavas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos também. E times que começam a cair a partir das quartas e sai das quartas e vai para os perdedores, né? Das quartas, da semifinal e da final aqui, os vencedores, esses times vão fazer 13 jogos no total. Então, é um número razoável de jogos, né? Para um time que vai jogar tudo, entende? Então, essa é a minha ideia para a terceira competição. Já que, né, já estão pensando em formato maluco mesmo, a UEFA confirmou que vai utilizar aquele formato lá do sistema suíço, né, que é muito utilizado em xadrez. Como a UEFA vai utilizar sistema maluco, eu posso criar um sistema maluco também. A diferença é que eu já vou testar ele numa terceira competição, né? É bom testar numa terceira competição para fazer teste, enfim. Já que o foco dela é ser extremamente alternativa, diferente, né? Aquela coisa para a pessoa que gosta mais do futebol raiz, essas coisas. Você pode usar um formato louco nisso, que eu acho até que seria muito da hora. Seria legal testar isso no futebol, eu acho que seria. Enfim, quase 1 hora de vídeo aqui. 1 hora de áudio, né? Podcast isso aqui, né? Não vamos esquecer que isso aqui é um podcast, não não é um vídeo, né? Então, quase 1 hora aqui, consegui falar tudo, minha ideia, né? Falei os times que disputariam, os caralho a 4, então é isso, pessoal. Falou, aê!